Como identificar e superar os seus traumas? Esse é o tema do nosso aulão de hoje, porque há quem acredita que você, uma vez traumatizado, vai ter que conviver com esse sofrimento para sempre. E eu tô aqui para provar que isso não é verdade, para provar que é possível sim você superar os seus traumas, uma vez que você aprenda como eles funcionam, como eles se iniciam, como eles vão ao longo da sua vida acontecendo e como você pode superá-los. E é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Eu tô aí com a minha garganta inflamada faz uma semana, achei que eu nem ia conseguir por causa que ontem eu tava completamente sem voz. Mas hoje, graças a Deus, a minha voz voltou um pouquinho, então tô até com uma balinha na boca, a gente vai conversar e vamos no meu tempo, tá, gente? Na medida da possibilidade. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Aproveita, já pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo e encaminha para as pessoas que você sabe que queriam estar assistindo essa live. Às vezes o Instagram não notifica. Então, vamos aproveitar ao máximo. Eu preparei esse aulão. Eu vou contar para vocês um segredo. Eu tenho dentro de mim uma metodologia de trabalho, tanto para palestra quanto para aula, que eu vou lá, monto uma estrutura da aula, então eu meio que vou escrevendo tipo os tópicos para mim. E eu tenho ali aquele escopo, só que eu deixo muito o momento falar comigo também, né? Como é um conteúdo que tá muito fresco dentro da minha cabeça, é muito vivencial, é muito sincronizado com a minha vida, eu vou deixando o momento falar. E como essa é uma aula pra você, é uma aula pensada no seu desenvolvimento, eu quero mesmo que você participe dela. Então vamos combinar de você, se você tiver alguma dúvida, eu paro a minha explicação, eu vou lá e respondo as dúvidas de vocês aqui, no máximo que eu conseguir. A gente tem aí normalmente 40 minutos, 50 minutos de live, às vezes 60, e às vezes o Instagram libera pra gente ficar um pouquinho mais, então vamos aproveitar no máximo que der. Eu quero começar falando de trauma. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra me ouvir? Com a minha voz assim? Eu tô no ofegante porque correndo, tô atrasada, mas deu certo. Só me dá um ok. Olha, tá com um delay bem grande. Sim, tá com um delay bem grande. Mas tá dando pra... Só me fala aí se tá tudo ok, gente. Beleza. Bom, então vocês já sabem, tá dando quase 1 minuto de delay. 1 minuto de atraso. Mas é isso aí, aproveitem o máximo. Peguem papel e caneta. Não assistam essa aula se vocês não puderem, assim, aproveitar ela de verdade. Leva a sério, você já tá aqui, hoje é segunda-feira, 9 horas da noite. Aproveita esse momento que eu tô disponibilizando aqui junto com vocês para que você consiga de verdade identificar os seus traumas e conseguir superá-los. O primeiro ponto que eu gosto de falar sobre trauma é que eu sou a experiência viva dele. Exatamente. Eu vivi muitos processos traumáticos ao longo da minha vida, de vários níveis, assim, sabe? Níveis sociais, níveis psicológicos, níveis físicos, entre outras coisas. E eu vou começar contando a história pra vocês de um dos traumas que eu vivi. Porque a partir desse trauma que eu vivi, eu vou poder relatar pra vocês as maneiras como a gente pode identificar e entender como funciona o trauma. Uma vez eu ouvi uma frase e ela faz muito sentido pra mim quando a gente vai se referir ao termo trauma, que você pode anotá-la como o início do seu caderno, como o início da nossa live. Que é assim, o trauma é aquela dor que o tempo não cura. Então, o trauma é aquele momento, aquele sofrimento, aquela situação que mesmo que o tempo passe, cada vez que você toca naquele assunto, cada vez que algo acontece que te lembra aquele assunto, é como se você estivesse vivendo ele de novo. O trauma, ele cria isso. E hoje, quando eu tava revisando, assim, o material do trauma, revisando as apostilas, o que tem disponível no mercado falando sobre esse tema é muito terapêutico, é muito voltado para os profissionais que trabalham em sistemas de trauma. E a minha proposta hoje é trazer para um leigo. Então, a minha proposta hoje é pegar aquele conteúdo grosso que existe dentro do processo traumático e tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível, que você consiga entender. Então, Andressa, como que eu sei se aquilo é um trauma? A primeira coisa que você vai levar em consideração é cada vez que você toca nesse assunto ou cada vez que você se depara diante dessa questão, ela gera em você,
uma movimentação interna. Ela gera em você emoções, sensações físicas e percepções que a sua cabeça de aumentar ou diminuir aquilo que está acontecendo. E eu vou começar contando com uma história minha, né? Contando uma realidade minha. Quando eu era muito pequena, eu tava na chácara do meu tio, eu, minha mãe, meu irmão, minha família ali. Só tinha eu e o Luiz, né? Que é meu irmão mais velho. E aí, o que aconteceu? A gente foi dormir, deixamos a janela aberta e tal, e tava dormindo minha mãe, eu e meu irmão. Eu lembro de estar no meio. O que aconteceu, gente? Uma hora, entrou um gato do mato. Um gato do mato, assim, tipo, eu acho que ele... Ou ele, não lembro se ele caiu do forro, se ele pulou da janela dentro da casa, assim, mas ele caiu em cima da gente. A memória que eu tenho é que ele caiu em cima de mim, na minha barriga, assim. E que na reação, assim, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu acordei com aquele negócio em cima de mim. Eu fiz assim, a gente ouviu um barulho, ouviu um grito. Quando a minha mãe foi ligar a luz do quarto, eu lembro de olhar pro meu irmão e ver ele todo ensanguentado. Ele ficou puro sangue e eu olhei para aquele gato com uma cara de pânico, assim, aquele gato, tipo, com o olho estalado, assim. Naquele momento, olhando aquela determinada situação, prestem atenção na história porque eu vou descrever os detalhes do trauma nela. Naquele momento, olhando aquilo, gerou uma crença na minha cabeça. Uma crença de que gato é ruim, de que gato é mau, de que gatos machucam, de que não podemos confiar em gatos. Foi isso que aconteceu comigo naquele instante, de que gato causava esse tipo de sofrimento. E foi assim, não lembro do que aconteceu em seguida. Depois, conversando com a minha mãe, conversando com o meu irmão, eles falaram, não, Andressa, não foi isso que aconteceu. Aí minha mãe falou, não, você nem tava dormindo no meio, não, mas o gato nem não sei o que lá. E aqui vem a primeira coisa muito importante para aprender a lidar com trauma. Prestem atenção. Não importa qual é a verdade. Importa como aquilo ficou salvo dentro da sua cabeça. Anotem. Não importa se o seu trauma aconteceu ou não. Não importa se ele foi exatamente do jeito que você narra na sua cabeça, do jeito que você enxerga. Isso não importa. O que importa é a maneira como aquilo ficou salvo na sua cabeça. Então, a primeira coisa importante de você levar em consideração quando você vai olhar para o trauma é você não tentar corrigi-lo. Tipo, você foi conversar. Você foi conversar com alguém que viveu, que tava lá naquela mesma situação, e a pessoa vira pra você e fala assim, não foi isso que aconteceu. Tipo, naquele momento, você não tem que levar em consideração o que ela tá dizendo. Você tem que levar em consideração a maneira como você se sentiu naquela situação. Como aquilo ficou salvo dentro da sua cabeça. Esses tempos atrás, eu atendi uma família. Acho que eu já comentei isso com vocês. As alunas vão saber, porque eu já falei isso em aula. As alunas do Evoluir. E aí, eu comentei que eu atendi uma família. E eles tinham passado por um assalto. Foi uma situação bem traumática e tal. E aí, conversando com eles, né? A mãe dizia uma coisa, o pai dizia outra e a filha dizia uma coisa. Se eu não soubesse, gente, que eles eram uma família, eu diria que... Eu não saberia que eles estavam falando do mesmo assunto. Porque cada um ficou traumatizado por uma perspectiva da história. E o nosso papel, quando a gente está diante de alguém traumatizado, não é tentar mostrar para a pessoa que ela tá vendo além ou que ela tá vendo pouco. E sim acolher o sentimento que ela tá sentindo. Porque para ela, aquilo foi demais. Aí algumas pessoas perguntam, mas Andressa, e o que caracteriza então o trauma nesse sentido? Falando de maneira psicológica, o trauma é quando ele é uma situação que sobrecarrega a sua capacidade de lidar. Por isso que a maior parte dos traumas acontece na infância. Porque na infância, é só você olhar proporcionalmente. Quantos traumas você teve nos seus últimos 10 anos e quantos traumas você teve nos seus primeiros 10 anos de vida. Proporcionalmente, é muito mais na infância e na adolescência. Porque você tem uma capacidade baixa de lidar com as coisas. Você ainda não aprendeu a lidar com a vida. Eu nunca tinha visto tanto sangue.
Eu nunca tinha visto meu irmão machucado. Eu nunca tinha acordado de madrugada assustada. Entendeu? Eu nunca tinha visto um gato do mato daquele jeito. Então, foi uma série de coisas que aconteceram que eu nunca tinha vivenciado. Meu sistema de imunidade, meu sistema psicológico, meu sistema nervoso, ele entrou em sobrecarga de lidar com aquela situação e falou, pum, trauma. O que ele faz então? Ele pega a crença que eu criei, gatos são ruins, gato é mau, não posso confiar em gatos, e transforma aquilo numa realidade gigantesca dentro do meu coração. Pra quê? Pra me proteger, pra me amar, pra que eu não entre em contato com aquele sofrimento de novo. Então, uma vez que você vai lá e se queima numa panela, que você bate o carro, que alguém grita com você enquanto você está dirigindo, ou uma vez que você tranca a sua mão numa porta, que você é assaltado, que alguém te empurra, que alguém te bate, que alguém te agride sexualmente, o seu corpo, ele vai criar na sua cabeça uma crença para te afastar daquilo. Ele cria uma crença para fazer você acreditar que aquilo é ruim, que aquilo causou emoções ruins em você e que é mais saudável, é melhor que você fique longe. Concordam comigo? Até aqui tá dando para entender? Me avisem se vocês estão acompanhando. Sim? Ótimo. Então, a partir do momento em que aquilo aconteceu comigo na infância, uma série de situações que eu nunca tinha vivenciado, nem por assistir, nem por vivenciar, nem por experimentar, aquilo gerou uma crença dentro de mim, uma crença protetora para me afastar de alguma coisa. Faz sentido, logicamente, racionalmente, eu ter medo de todos os gatos da face da Terra? Eu ter medo, de repente, de um gato assim, cor caramelo, do olho clarinho, bebezinho, super fofo? Não faz o menor sentido eu ter medo dele. Só que o meu trauma, ele foi vivido lá na minha infância. E naquele momento em que fui traumatizada, a minha cabeça não sabia diferenciar. Naquele momento, para me proteger, a cabeça passa a acreditar que tudo é ruim. Porque o que ela quer? Me proteger. Ela quer me distanciar do perigo. Ela quer me pôr longe daquilo. Não faz sentido, porque o sentido vem, o sentido de consentir, né, de assentir, de compreender, ele vem da razão. E naquele momento, quando somos traumatizados, é uma sobrecarga emocional, porque você não sabe como reagir. Então fica guardado na sua cabeça. Aí aqui vem outro ponto muito importante. Nós, dentro da nossa cabeça, nós temos várias gavetinhas. Cada gavetinha vai arquivando e vai guardando uma determinada situação que nós vivemos. Então, a gente tem a gavetinha do rosa, a gavetinha de computador, a gavetinha do amor, a gavetinha da mamãe, a gavetinha do trabalho. Quando nós vivemos um processo traumático, essas gavetas, elas se bagunçam. E aí passa o gato a entrar na gaveta do medo, do perigo. Cada vez que vejo o gato, me sinto em perigo. E aí, porque o gato tá na gaveta errada. Como é que a gente começa a ajustar esse processo? Tomando essa consciência, sabendo que aquela crença existe. E como que a gente sabe da crença? Tendo acesso aos pensamentos que nós temos. E aí, eu sempre falo para as alunas do Evoluir, né? Tem até dentro do módulo de identidade, que é o início da formação, quando você começa a formar quem você é, tem lá a movimentação interna e depois o esvaziamento mental. Por que da movimentação interna? Porque se você não consegue saber o que você sente, você não consegue saber o que você pensou para sentir aquilo. Então eu organizo assim, e anotem aí no caderno de vocês. Os nossos comportamentos, eles vêm de uma emoção. Então eu sinto, qual é a emoção? Medo, pânico, desespero. Tipo assim, parece que eu vou morrer. E aí aquilo me põe pra correr, aquilo me põe pra tremer, gera um comportamento dentro de mim. Então toda emoção gera um comportamento. Mas o que cria a emoção? O que faz eu sentir emoção? O que me dá medo? É o gato. Não é o gato em si, mas é o que eu penso sobre o gato. Olha só. O que eu penso sobre o gato que faz com que as minhas emoções aconteçam. Se eu penso que gatos são fofinhos, eu vou ter uma emoção de prazer.
Ah, que fofinho. Agora, se eu penso que gatos são aniquilantes, assassinos, entendeu? Que fazem irmãos sangrar, o que eu vou sentir? Uma emoção condizente com o meu pensamento. Vou ter medo, eu vou ter pânico, vou ter desespero. Eu vou achar que aquele gatinho vai arrancar os meus olhos. Por conta do pensamento. Aí você fala, nossa, mas por que, Andressa, que você pensa isso num gato? Crença. Porque uma vez o gato fez isso e mostrou pra mim que ele é capaz. Eu não tinha uma capacidade de lidar, fiquei traumatizada. E meu sistema nervoso vai sempre me notificar. Todas as vezes e que aquilo que aquilo aparecer, ele notifica. Opa! É igual, gente, nas devidas proporções, o semáforo, o farol. Quando tá vermelho, sua tendência é parar. Não precisa ter muitas correlações. É uma coisa que você aprendeu e ela se repete. Ficou vermelho, você para. Ficou verde, você vai. Ficou amarelo, você fica em alerta para passar ou para parar. Esse é o processo traumático dentro de nós. Andressa, como é que eu diferencio um trauma de apenas um episódio ruim? Ah, sei lá, aconteceu uma coisa ruim e eu lembro dessa coisa ruim. Até sofro um pouco, assim, mas não me paralisa em nada, não me dá vontade de evitar nada, é só uma memória ruim. E eu falo, esse é um episódio, tipo, é um episódio emocionante, digamos assim, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, uma experiência negativa. Não necessariamente é um episódio traumático. O que caracteriza trauma, gente? Trauma é caracterizado por crença, por data. Prestem atenção. Crença, data e alerta de paralisação. Anotem. Crença, então ele tem que fazer você acreditar em alguma coisa. A partir daquele momento você passou a acreditar em algo. O segundo, data, que aí eu era assim, então eu tenho, a minha mãe conta que 4 aninhos de idade, eu agarrava os gatos tudo e andava. Então, tipo, opa, eu era alguém que gostava de gatos. E de repente, eu parei de gostar de gatos. Vocês estão entendendo? Existia uma marca. Eu lembro perfeitamente desse momento. Mas pode ser que você não lembre. Pode ser que você não tenha uma memória clara do que te traumatizou. Mas se você tiver uma data, tá valendo. Então, quando um paciente ou quando até mesmo uma aluna do Evoluir comenta comigo, Andressa, eu não era assim. Depois de 2013, eu comecei, aí eu já... Eu falo, isso tem cheirinho de trauma. Porque se tem data, tem trauma. Porque marcou. A partir daquele momento, a partir daquele dia, rolou um trânsito. Alguma coisa mudou. Qual é o trânsito? O trânsito das gavetinhas. Algo saiu da gaveta própria e foi parar numa emoção. Que aí gerou uma crença. E que gera toda essa paralisação. Número 1, tem que ter crença. Número 2, tem que ter data. Não, data não precisa ser 13 de abril de 1973. Não é isso. Data é uma referência. Eu era assim, aconteceu alguma coisa e fiquei assado. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, no início da faculdade, no vestibular, depois que eu comecei a fazer balé, ou depois que meu pai separou da minha mãe, ou quando meu irmão nasceu, ou quando minha avó morreu. A partir, sempre tem muitos marcos. Então, você percebe que existe uma referencial de tempo, que existe uma data. E o terceiro, que é esse alerta de paralisação. O que é o alerta de paralisação? É quando aquilo te mudou. Então, você não é mais a mesma pessoa. Às vezes você lembra da data, você percebe a crença, mas não alterou em nada. E aqui, meus amores, aqui vem 99,9% da população. Todos nós temos traumas. Os traumas formam a nossa identidade, os traumas ligam os nossos sistemas de alerta, os traumas nos permitem viver bem, porque eles nos colocam os limites. Traumas acontecem na nossa vida e a maior parte deles
Prestem atenção, a maior parte dos traumas que você tem não comprometem a sua qualidade de vida. Não muda em nada a sua realidade. É apenas o seu conjunto de crenças. Entende? Não tome leite com manga. Leite com manga faz parte do seu conjunto de crenças. Pode ser um trauma? Pode. Porque às vezes você ouviu uma história muito cabulosa de alguém, aí você ouviu aquela história de uma autoridade, que é a sua avó, sei lá, aí você ouviu aquilo, sentiu, criou uma crença. Não tomar leite com manga. Tem data. Depois que minha avó falou aquilo, nunca mais tomei leite com manga. Mas não tem um alerta de paralisação. Porque não altera em nada a sua qualidade de vida. É um trauma que você pode superar? É, não tem problema nenhum. Você pode tomar leite com manga e ver que não acontece nada. Quando é que a coisa fica comprometida? Quando o trauma interfere na sua qualidade de vida. Quando ele paralisa você, te segura pra trás e não deixa você crescer. Não deixa você melhorar como pessoa. Então, se fosse levar a risca, numa escala de 0 a 10, quanto vocês acham que o meu trauma de gatos comprometia a minha qualidade de vida? Digam aí no chat, de 0 a 10. Digam aí. Lembra que tem o delay, tá? Então eu vou ficar olhando pra câmera até aparecer. Depois eu vou voltar pra ler o que vocês escreveram aqui. De 0 a 10. Ó, 10. Ousada. 3. Boa, Kathleen. 7. 8. 1. Ok, vocês perceberam que varia muito de acordo com cada pessoa? Provavelmente, quando eu fiz essa pergunta, você deve ter pensado de primeiro pensamento na sua vida. Você deve ter pensado quanto com você um trauma de gatos. Ou quanto você acha que para mim... E depende muito. Concorda comigo que se eu não convivo com ninguém que tem gato, não muda nada a minha vida? Temer a gatos? Talvez eu veja um na rua ou algo do tipo. Mas, de verdade, se eu não convivo com gatos? Mas e agora, se meus amigos, se minha família, todo mundo tem gato? Nas casas que eu vou tem um gato. Nos finais de semana, quando a gente se reúne numa chácara tal, tem gato. Aí sim, né? Aí compromete minha qualidade de vida. E era uma das coisas que acontecia comigo. Eu trabalhei muitos anos com vendas, com liderança, com marketing direto, em que a gente tinha que ir na casa das pessoas. E quando eu chegava lá, tinha gatos. E eu começava a suar frio. E começava a me faltar o ar. E eu tinha palpitação. E me dava tremedeira. Eu já queria prender meu cabelo. E eu já não conseguia falar direito. E enquanto eu não fosse embora, eu não ficava bem. Eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que gato. E isso tirava de mim meu autodomínio. Isso tirava de mim a minha liberdade. E aí foi quando eu comecei a buscar auxílio para entender melhor. E aí, dentro de um processo terapêutico, eu tomei consciência da data do que aconteceu, desse dia traumático, e passei a olhar para o meu agressor, que foi o gatinho. E hoje, olhando para trás, cara, que dó desse gato, porque ele deve ter ficado muito assustado, mas... Tipo, do nada, ele caiu num lugar e aí as pessoas chutaram ele e ele tava, tipo, no mato, a gente que tava lá invadindo. Então, a partir do momento em que eu consegui olhar para aquela situação com amor, enxerguei aquela menina de 6 anos, 7 anos de idade, incapaz de lidar com as circunstâncias, incapaz de poder recolher todo aquele sangue que tinha saído do irmão, quando eu olhei para ela e vi tudo aquilo, eu falei, poxa, é só uma criança. Naquele mesmo instante, e você pode fazer isso com os seus traumas hoje. Talvez escolher 1 ou 2 e olhar pra você, não com a sua cabeça e maturidade de hoje, mas sim pra quem sofreu. Olhar pro seu você pequenininho, com amor, virar pra ele e pensar, poxa, é só uma criança, é só um adolescente. Ele nem sabia direito o que estava acontecendo. É totalmente compreensível ver como ele sofreu. Mas hoje eu não sou mais essa criança. Hoje eu posso aprender a lidar com esse gatinho, eu posso aprender a
a viver diferente porque eu tenho maturidade hoje, eu já tenho a razão. E por mais que eu entenda que esses pensamentos e esses sentimentos tomem conta com a intenção de me proteger daquilo que eu vivi, hoje pode ser diferente. E quando eu olhei para aquele gatinho com amor e olhei para aquela menina de 6 anos que só queria proteger e defender o irmão, aquilo acalmou no meu coração, entende? E o processo traumático ele pode ser muito lidado assim. E aqui é muito importante entender que a maior parte dos nossos traumas estão vinculados a um ataque à integridade. Ou seja, a sua segurança. É como se você... E fica comigo aqui, ó. Coloca seu coração enquanto você me ouve. É como se quando você nascesse, você tivesse a sua segurança. E aí, toda a sua segurança fica com os seus tutores. Seus pais ou seus avós, quem cuida de você. Um irmão mais velho, talvez, não sei. Toda a sua segurança tá lá, com eles. Só que à medida que você vai crescendo, e presta atenção no que eu vou te falar, à medida que você vai crescendo e você vai desenvolvendo sua capacidade de raciocínio, e você vai distinguindo dentro da sua cabeça as suas crenças, vai começando a criar sua própria personalidade, vai tendo seus gostos e suas repulsas, você começa a enxergar os defeitos dos seus pais. E aí, quando você começa a enxergar os defeitos dos seus pais, isso começa a te deixar um pouco inseguro. Por quê? Porque eles estão segurando a sua segurança. Eles estão com a sua segurança na mão. E como você não sente essa segurança neles, porque eles erram e porque eles são cheios de defeitos e fazem coisas que te desagradam, você vai lá e toma a sua segurança do seu pai e da sua mãe. E aí, o que a maior parte das pessoas faz? Pega essa segurança e tenta dar para outra pessoa. Tenta dar essa segurança para uma amiga, para um grupo de colegas, para o dinheiro, para a bebida, para a faculdade, para a profissão, para os filhos. Pega essa segurança e tenta transferir em coisas ou pessoas. Só que você entende que enquanto a sua segurança estiver pautada, em pessoas, em coisas, você vai sempre estar inseguro, porque pessoas morrem. E se sua segurança está na mão de alguém que morre, um dia ela morre também. Então o ideal é que a nossa segurança esteja sempre em algo muito maior do que nós. E que nos rege, nos permite ser quem somos e estar onde estamos. Para que assim a gente possa sempre ir mudando e melhorando. Quando a gente se traumatiza, é porque normalmente as nossas seguranças elas estão nos lugares errados. E aí nos sentimos atacados e desprotegidos. Porque esperamos que a quem está com a nossa segurança nos assegure, nos proteja. Então, o ponto que eu queria tocar nesse sentido é que é muito importante você levar em consideração a realidade, claro. Você precisa olhar, então por isso que quanto mais maduro você estiver, menos você sofre, porque menos você se permite sofrer e se abalar pelas coisas que acontecem. Mas além dessa questão da maturidade, é importante você aprender a parte técnica de encontrar um trauma para que você consiga identificá-lo em você e procurar paralisá-lo, resolvê-lo. E se você não consegue fazer isso sozinho, você pode buscar auxílio. E não tem problema nenhum nisso. Encontrar maneiras de você buscar auxílio. Seja fazendo o programa Evoluir, seja fazendo uma terapia, buscando uma direção espiritual, conversando com algumas pessoas sobre o tema, para que às vezes elas te tragam uma perspectiva diferente. Então, quando você vai lá e percebe que existe uma reação comportamental, que existe um alerta ali, que você tem um comprometimento em fazer algo, tem aquele comprometimento, não consegue, aquilo te limita. Aí você para e pensa, poxa, o que eu tô sentindo? Como é que é o nome da minha emoção? Ah, eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô com pânico, isso é desespero, isso é fobia. O que eu tô sentindo? É uma preguiça exagerada? É um medo de crescer? É um medo de conseguir? Aí você volta um pouquinho e pensa, o que aconteceu para eu pensar dessa maneira? Qual foi a situação? Em que momento que isso foi criado dentro de mim? E você provavelmente vai cair numa data, vai cair
num momento específico. E aí naquele momento foi criada uma crença dentro de você. E eu vi que uma pessoa perguntou aqui, acho muito válido falar, ela disse assim, Andressa, mas tem como não ter sido comigo? E eu falo, sim, absolutamente. Você pode ter assistido uma situação, ouvido uma situação, ou até mesmo imaginado algo e ser traumatizado por aquilo. Você pode ter visto uma notícia no jornal, um filme, uma música, ou duas pessoas conversando e nem com você elas estavam falando. Só que quando você não sabe lidar com aquilo e aquilo te sobrecarrega emocionalmente, seu corpo tem que se proteger e cria uma sinapse no seu sistema nervoso para reagir àquilo. Enquanto você não olhar para aquilo com maturidade, ele se repete sempre para te proteger. Eu tenho um outro exemplo traumático que eu já contei para alguns de vocês, que foi o peixe. Quem sabe a história do peixe? Porque daí eu nem repito. É que as alunas já sabem, né? As alunas evoluídas já sabem da história do peixe. Vocês sabem da história do peixe? Ou não? Eu tinha muita intolerância a peixe e hoje eu não tenho mais. Hoje eu também não tenho mais medo de gato, gente. A história do peixe é muito interessante. Só me digam aí se vocês sabem. Deixa eu ler um pouco os comentários de vocês, que eu fiquei perdida aqui, que vocês falaram tanto. Peraí. Traumas que ocorrem na vida adulta é o mesmo processo. Entrou em sobrecarga, não sabe lidar. O que pode acontecer muitas vezes é que não é que você foi traumatizado na vida adulta, mas acontece alguma coisa na sua vida adulta que engatilha e, ressuscita, digamos assim, um trauma passado. Então, você só vive ele duas vezes. Ele me fugiu a palavra agora. É como se ele ligasse o alerta em você, sabe? E ele fosse um gatilho pra você. Deixa eu ler outra. Andressa, meus filhos têm muito medo de cachorro e não tiveram nenhum episódio com cachorros. Não chegam perto e têm muito medo quando tem um por perto. Os dois são assim, 7 a 5 anos. Beleza, eles podem ter tido uma experiência com cachorro e como ela não foi traumática pra você, você não se lembra. O primeiro processo também, às vezes o primeiro contato que eles tiveram com o cachorro, e aí aqui vem uma coisa muito desafiante nos pais. O pai e a mãe são as pessoas, o pai, a mãe, vovó, as autoridades, os tutores, eles são os intérpretes da realidade. Então a criança tem lá 6 meses, 7 meses e um cachorro vai perto e elas reagem, não, olha o cachorro, ai meu Deus, cuidado, o cachorro, ou arranca a criança do chão com força. Isso é suficiente para ela entender que aquilo não é bom, ok? Quando a criança vai e fala, não, uau, perigoso, ai, faz o dói. Tipo assim, sabe? Você vai lá e você instaura aquele pensamento na criança. Só que o que acontece? Só lembra quem é traumatizado. Eu tenho situações que eu lembro assim, claramente. E todo mundo da minha família diz que não aconteceu. Eu tenho certeza que aquilo aconteceu, porque só eu sofri, eles não. E quem apanha não esquece, né? É diferente. Então isso é muito importante. Mas eles podem também ter visto num filme, ter ouvido duas pessoas conversar, né? Então, você viu que fulano foi atacado pelo cachorro? Ai, aquele cachorro mordeu não sei quem. Aquilo é suficiente. Andressa, pode também ter sido que eles nunca foram apresentados a animais? Pode. Pode ser que aquilo seja estranho para eles. E que talvez eles precisem conviver por um tempo e ir ganhando referências positivas. Foi assim que eu superei umas coisas, além de ter feito um processo de hipnose, de conscientização com relação aos gatos, eu fui indo aos poucos. Então, eu tinha uma amiga que tinha um gatinho, ela deixou passar a mão, e fui indo até que eu consegui pegar um gato no colo. Hoje, assim, eu não vou falar pra você que eu sou uma pessoa apaixonada que convive com gatos. Não, mas hoje eu já consigo olhar uma foto e fazer, sentir nachas por eles, sabe? Hoje eu já tenho essa afetividade. Não teria gatos, nem conviveria com eles, mas eu já não morro de pânico e de pavor com eles à minha volta, sabe? Os nossos comportamentos vêm de uma emoção. Sim, os nossos comportamentos vêm de uma emoção e a nossa emoção vem dos pensamentos. Um pensamento que cria a emoção, tá? Da palpitação só de lembrar? Sim. Quando a gente tem um processo traumático, ele desencadeia reações físicas e psicológicas.
Então você vai ter sua dor, você vai ter tremedeira. Por quê? Porque o seu sistema nervoso acredita que aquilo é um ataque à sua integridade. Que aquilo vai trazer de volta algo que você viveu que não foi bom. Mesmo que não seja a mesma situação, mesmo que você seja muito maior do que a coisa, mesmo que você tenha certeza absoluta, racionalmente, que aquilo não vai acontecer. Se você está traumatizado, você vai sentir, porque o que você está sentindo não é sobre a situação atual, mas a primeira vez que aquilo aconteceu. Abre a gavetinha da emoção e vem todos os arquivos relacionados àquilo, tá? Crença, acreditar em algo. Então, sim, você tem que ter criado uma crença do seu trauma, tem que ter uma data de referência, um ano, um mês, um momento específico, um episódio, que aquele episódio fez a criação da crença e a partir dali você mudou. E o alerta de paralisação, que altera o seu comportamento, altera a sua maneira de viver. Então, mulheres muito alegres e tal, disponíveis, e de repente ela recebe um elogio, uma cantada, toma uma passada de mão de alguém, uma pessoa olha torto, ou alguém diz que ela tá se exibindo, que ela tá não sei o que, ela bloqueia, se fecha. E a partir dali passa a não acreditar. Você foi lá, cortou o cabelo com uma pessoa, ela cortou seu cabelo mal e você passa a acreditar que todo cabeleireiro é ruim. Entre uma série de outras coisas que podem acontecer. Só que como a maior parte das crenças não atrapalham a nossa qualidade de vida, você meio que, blé, sabe? Você releva. Eu tenho várias outras crenças que eu falo, nem vou tratar isso aí porque não muda nada na minha vida. Agora, quando você tem, por exemplo, um pânico absurdo de elevador, de avião, de carro, poxa, isso aí compromete a sua vida. Porque se você quiser viajar, se você precisa pegar o carro para dirigir, seja para lazer, seja para socorrer alguém, seja para fazer algo positivo, e aí você não consegue, é ruim, é algo que vale a pena ser tratado, entendeu? Vale a pena olhar para isso com atenção. Andressa, reportagem na TV pode gerar trauma? Pode. Como eu falei, pode ser desde uma amiga conversando com a sua mãe até uma experiência que você mesmo viveu, porque tudo depende da sobrecarga. Talvez alguns de vocês vão lembrar que eu repostei uma seguidora que se queimou passando café. Ela tava passando café e aí caiu o coador nela, ela teve queimadura e tal. E ela falou assim que hoje, quando ela vê alguém passando café e não tá segurando o coador, ela manda mensagem, ela tenta proteger, ela tem todos esses gatilhos emocionais, ela já sente não sei o quê. E eu compartilhei ela. E no mesmo instante que eu compartilhei ela, uma outra seguidora me mandou mensagem. E falou, oi, eu tava de pijama quando me queimei. Porque essa seguidora que se queimou tava de calça jeans. Ela falou, ainda bem que eu tava de calça jeans, porque mesmo de jeans fez bolhas enormes na minha perna, E aí essa seguidora falou assim, nossa, eu tava de pijama. E eu não sinto nada. Voltei a passar café no mesmo dia. Por que uma se traumatizou e a outra não? Ambas ficaram extremamente queimadas pelo café. A menos traumatizada, que nem se traumatizou, tava de pijama, queimou muito mais do que a que tava com jeans. Por que uma traumatiza e a outra não? Porque é o processo de crença que acontece dentro de nós. Uma lidou com aquilo numa sobrecarga menor e a outra lidou com aquilo numa sobrecarga muito grande. A vida teve um rompante pra ela ali. E ela criou a crença de que passar café daquele jeito era muito perigoso. Ao ponto dela sair transferindo essa crença dela para outras pessoas. No intuito de protegê-las. Mas cada um vai ter o seu sistema. Por isso que quando eu perguntei uma nota de 0 a 10, vocês falaram todos os números. A gente não entraria num consenso. Porque cada um enxerga o mundo com os olhos que tem. Se os seus olhos são bem trabalhados na sua infância, na sua adolescência, para você olhar, ou se adulta, você decidiu trabalhar os seus olhos para ver as coisas com mais maturidade, seus processos traumáticos vão ficar mais leves. Quando você ainda olha, se sente muito vítima das situações e sente que tudo que aconteceu só conspirou contra a sua vida, você não se ajuda, você vai só aumentando seu processo traumático, tá? Deixa eu terminar de ler. Sim, gente, a live vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou disponibilizar lá no YouTube também. Sei que muita gente não tem Instagram, às vezes você quer mandar pra alguém da sua família. Então, não hoje, mas essa semana a gente vai disponibilizar no YouTube também e eu vou avisar pra vocês. E aí vocês podem compartilhar, tá? Sem problema nenhum.
sim, é muito difícil viver com traumas que comprometem a nossa qualidade de vida, mas não precisa ser assim. E aqui vem um outro ponto muito importante, a gente já tá quase indo pro final, mas vem um ponto que eu considero fundamental e que tem algumas aulas dentro do Evoluir que a gente fala sobre isso, que é o apego. As alunas já vão saber. Existem traumas, crenças, que trazem pra você um ganho, que poupam você de algo. Vou dar um exemplo. Quando eu tava ali com os meus 10 anos de idade, eu sempre gostei muito de maçã. Eu fui comer uma maçã, peguei a maçã na mão, peguei uma faca, fui cortar, a faca escapou, deu no meu dedo e meu dedo ficou pendurado. Eu tenho uma cicatriz enorme, até hoje dá pra perceber aqui na câmera. Meu dedo ficou pendurado, jorrou sangue por tudo, foi o ó. O que aconteceu? Eu desenvolvi um trauma real com facas. Eu não pegava a faca na mão. Se eu via alguém com faca na mão, começava a me dar um mal-estar, assim, eu não podia ver uma pessoa cortando. E aí, depois daquele processo, eu nunca mexi com facas. Eu não sabia cortar, eu não desenvolvi a habilidade de cortar coisas. Então, se tinha que cortar alho, se tinha que cortar cebola para fazer comida, cortar um negócio, eu não pegava em facas. O dia que eu tomei consciência de que aquilo era um processo traumático para mim, eu me deparei com uma decisão. E eu pensei assim, nossa, muito ruim, né? Muito ruim não cortar. Poxa, às vezes eu quero fazer uma comida pra alguém, eu quero agradar, eu quero ter liberdade de poder descascar uma fruta pra mim. Eu não consigo pegar numa faca, eu sei que as facas, às vezes é uma faca sem serra, sabe? Uma faca cega. E eu não conseguia pegar na faca, minha mão não fechava assim, eu tinha muito pânico da faca. Só que eu tinha muito ganho, porque eu não precisava cortar nada. As pessoas tinham compaixão do meu trauma e elas faziam tudo por mim. E aí você pode fazer uma análise. Hoje, alguns traumas que você tem, o quanto eles te favorecem? E sem alarde. Se não é o seu caso, só escuta. Mas eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que estão aqui assistindo e que elas sabem de doenças, de crenças, de processos traumáticos que trazem muitos ganhos. Ganhos maiores do que a própria superação daquele sofrimento. E que se ela sara, se ela melhora, se ela cura, vai dar muito trabalho. Porque elas vão ter que fazer muita coisa que hoje elas não precisam fazer por causa daquele trauma, por causa daquela doença, por causa daquele sofrimento. Então sejamos honestos. Uma das coisas que não ajuda e que não dá para tratar trauma é quando a pessoa tem mais ganho do que dor sobre ele. E foi o meu caso com facas por um bom tempo. Parece uma coisa boba, né? Mas a maior parte é meio bobinho. Porque, poxa, quanta liberdade eu teria para poder mexer com facas. Mas era tão bom não precisar me preocupar em cortar nada, porque sempre tinha alguém que fazia para mim. Então foi um processo de decisão. E eu tive que entrar na balança ao ponto de que era mais danoso não conseguir mexer com faca do que os ganhos que eu tinha. E aí eu comecei a mudar. Hoje eu já consigo cortar as coisas, já consigo pegar a faca. Eu consegui cortar meu dedo essa semana fatiando um pão. E eu fiquei bem. Eu entendi que não é toda faca que amar. Que eu era só uma menina que não tinha habilidade para cortar uma maçã. E que por a soberba e o orgulho meu eu não pedi ajuda. Não pedi que alguém me auxiliasse naquele momento. E aí eu fiz mal a mim mesma. E tá tudo bem, já passou. Agora eu não posso continuar fazendo mal a mim mesma porque aquilo traz ganhos pra mim, entende? Então eu achei necessário falar isso também. Que às vezes a pessoa tá lá sofrendo com um trauma, sofrendo com uma doença, sofrendo com um problema, que no fundo ela ajuda a manter. Mesmo que inconscientemente ela faz mal a si mesma, tá? Deixa eu ler aqui, que mais que vocês falaram? Uma pessoa falou assim, não consigo me sentir amada, busquei isso a vida toda, não consigo lembrar de nenhum fato. Olha, guarda a história da segurança.
você tá querendo receber amor, sendo que a sua vida já é uma amostra dela. Só o fato de você viver já é uma demonstração de amor. Tem que entender que tipo de amor você busca, tá? Vamos pra história do peixe e aí o final... Meu Deus, já vai acabar? Tá, eu só queria contar do peixe que eu acho importante vocês entenderem que a maior parte dos nossos traumas não tem uma correlação muito racional. Não tem uma correlação, não tem uma ligação lógica, ela é só emocional. Meu pai foi pescar um final de semana. Eu não tinha meus irmãos mais novos, então eu devia ter uns 9 anos. E essa é uma idade bem marcante pra mim. Com 9 anos aconteceram muitos processos traumáticos na minha vida, porque eu era bem metida, crescida, bem metida adulta, mas no fundo não era madura, não. E aí, o que aconteceu? Meu pai foi viajar e aí ele foi pra pescar no domingo, final de semana. E eu vi minha mãe chorando naquela angústia e tal, com os pensamentos meio desordenados e tal. E aí aquilo me deixou muito ruim, porque eu senti naquela angústia da minha mãe chorando, meu pai tinha saído, eu falava, nossa, será que meu pai não vai voltar nunca mais? Por isso que a minha mãe tá chorando, será que... Sabe, essas coisas assim, foi um processo bem louco na hora, assim, até que meu pai chegou em casa. E eu envolvida naquela angústia, naquela agonia, assim, que tava em mim. Quando meu pai chegou, ele veio, ele tinha um hábito, meu pai chegava, eu sempre ia abraçar ele, né? Às vezes lá na porta do carro. Quando eu abracei meu pai, envolvida naquele monte de emoção ruim, meu pai tava cheirando peixe. E meu sistema nervoso, por algum motivo, de sobrecarga, correlacionou que o peixe que causava aquela angústia, aquela agonia em mim. E desde aquele dia, eu não consegui mais comer peixe. Óbvio que eu não lembrava disso, eu simplesmente dizia, eu não como peixe, nunca comi, desde pequeno eu não como peixe. Eu não gosto de peixe não. Aí, é sempre assim, sabe, eu dizia pras pessoas, não gosto de peixe não. Não, você não gosta? Não gosto não. Não é o cheiro do peixe, ixi, não dá pra mim não. A pessoa podia camuflar na cozinha, na comida. Eu sabia que tinha peixe, e não dava pra mim, era demais. Mas não sabia por quê. Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não lembro não. Desde pequena eu não como peixe. E um dia minha mãe falou, comia assim, Andressa, você pegava o peixe, você comia ele frito na hora ali, você adorava peixe. Foi depois de um tempo que você parou de gostar. E eu comecei a refletir na minha cabeça, até que eu cheguei na gavetinha da angústia. E na gavetinha da angústia estava meu pai. Meu pai e o peixe da pescaria. E ali eu entendi que a minha cabeça quis me proteger daquele sentimento ruim que foi vinculado ao cheiro do peixe. E por isso que eu tinha desenvolvido essa intolerância. Entendem como não faz muito sentido? Olhando por um viés lógico, mas se for olhar pelo emocional, eu era só uma menina em sobrecarga. Entendem? E aí eu tô vendo que tem uma série de exemplos que vocês estão dando. É bem por aí mesmo. O ponto principal que nem me perguntaram, como destruir esse medo? Primeira coisa é parar de querer destruir, porque esse medo é você. E você tentar destruir a si mesmo, você não vai conseguir. Esse medo é a formação dos seus pensamentos. Então é necessário que você primeiro consiga dar nome para sua emoção. Então que você saiba o que você está sentindo. Vai aprender sobre isso. Sente, vê a movimentação interna que está acontecendo, repara o momento que ela acontece, então o que gera esse gatilho, o que faz essa emoção crescer dentro de você. E aí quando você identificar a emoção, você vai para o pensamento. Que pensamentos eu tive para que essa emoção nascesse em mim? Quando você chega nos pensamentos, você vai ter acesso à crença. E aí na crença provavelmente vai suscitar uma data, você vai ver o seu alerta de paralisação, você vai entender a crença que criou aquilo, e aí você põe uma pitada de amor. Inclusive existe uma aula dentro do Evoluir, acho que é a aula número 7 da trilha inicial, que chama Uma Pitada de Amor. Porque o amor, ele tem essa capacidade de curar muitas coisas. E o amor benevolente mesmo, o amor carinhoso, de olhar pra você no momento do episódio traumático ou algum momento que você lembre daquele trauma e ter um pouco de compaixão de você e tentar entender por que você se sentiu da maneira como você se sentiu. E esse é um ponto muito importante de aprender a gerenciar esse conflito, de aprender a entender que o seu corpo, ele sempre vai agir pensando na sua sobrevivência, mesmo que ele tenha que fazer
o que ele precisar, ele vai criar em você as necessidades de se afastar ou se aproximar das coisas que ele acha bem ou acha bom ou ruim, tá? Deixa eu só ler aqui. Nossa, gente, vocês fizeram um monte de perguntas, não consigo acompanhar, não. Então, a partir desse momento que eu identifiquei e coloquei amor na questão do peixe, hoje eu como peixe cru. Adoro, nunca mais tive nada. E tem uma série de outros traumas. Vocês estão colocando as histórias, eu combinei com o pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Eu preciso finalizar a live. Nas próximas 2 segundas-feiras, eu vou fazer um estudo de caso ao vivo com vocês, dentro do programa Evoluir. Então, eu vou pegar os casos de vocês que vocês vão colocando, as histórias, e aí eu vou ajudá-los a resolver. Então, nas próximas 2 segundas-feiras, vamos fazer isso ao vivo. Eu pego a história de vocês, pego o caso, vou lá e a gente vai trabalhando pontualmente. Quem quiser participar, é só fazer a matrícula dentro do programa. Se você é aluna, você vai receber o e-mail de acesso. E assim, uma maneira que eu consigo auxiliá-los mais, porque daí pelo Zoom tem mais liberdade para fazer pergunta, para eu compartilhar minha tela se for preciso. Eu acredito que só essa live aqui já deve ter auxiliado vários de vocês. Então fiquem à vontade para fazer pergunta na caixinha. Eu espero. Me diz aí se valeu para você. Comenta aí. Ficou muito mais claro para identificar um processo traumático? Ficou muito mais simples de entender? Saiu daquele nevoeiro, assim, daquela neblina mental? A proposta é que literalmente vocês conseguissem saber o que tem dentro da vida de vocês que é traumático e que não é. Assim é uma maneira mais fácil de saber. Vou deixar essa live salva, vamos colocar ela no YouTube também, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer um post agorinha pra vocês. E eu quero que vocês coloquem lá nesse post o que vocês mais gostaram, qual foi a frase de impacto, o que marcou. E podem compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Eu espero de verdade ter contribuído para que você possa ser mais madura, mais forte e mais feliz. Livre dos traumas que comprometem a sua qualidade de vida. Tá bom? Um beijo e até. Tchau, tchau.